Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós iniciamos a Eucaristia deste sábado e hoje celebra-se na Igreja os Santos Mártires São Cosme e São Damião, irmãos gêmeos e médicos, e que deram a sua vida pelo testemunho a Jesus Cristo. E também enviamos uma saudação para quem nos acompanha em casa, sobretudo os doentes e os seus familiares, neste tempo tão conturbado, tão difícil para todos, de tanto medo, tanta angústia, tanta incerteza, tanta insegurança. E celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Kingston, no Ontário, na província de Ontário, Canadá. E somos uma igreja, uma comunidade, como tantas outras que estão espalhadas pelo mundo, criada, mantida com o sacrifício, o esforço, o amor dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E neste sábado vamos lembrar, nesta Eucaristia, José Torres Medeiros, José e Georgina Cabral e Vinícius Pereira. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor, que fizeste consistir a plenitude da lei no vosso amor e no amor do próximo, dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento para alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Colette. Regozija-te, ó jovem, durante a mocidade, e sê feliz na flor dos teus anos. Segue os caminhos do teu coração e os atrativos dos teus olhos, mas tem presente que Deus te pedirá contas de tudo isto. Lança fora do teu coração a tristeza e afasta do teu corpo o sofrimento, porque a juventude e flor da idade são efêmeras. Lembra-te do teu Criador nos dias da juventude, antes de chegarem os dias maus e de virem os anos em que dirás: eles não me agradam nada. Antes de escurecerem o sol, a luz, a lua e as estrelas, e de voltarem as nuvens depois da chuva. Quando começarem a tremer os guardas da casa e a vergarem-se os homens robustos, quando as mulheres, uma após outra, deixarem de moer e caírem na obscuridade as que olham pelas janelas, quando se fecharem as portas que dão para a rua e afrouxar o ranger do moinho, quando se calar a voz do passarinho e acabarem todas as canções, quando se começar a temer a subida e a tremer durante a caminhada. E enquanto a amendoeira floresce, o gafanhoto se torna pesado e a alcaparra deixa cair os seus frutos. O homem encaminha-se para a sua morada eterna e os carpidores percorrem as ruas. Lembra-te do teu Criador,
antes que se rompa o fio de prata e se quebra a lâmpada de ouro, que a bilha se parta junto à fonte e a rondana rebente no poço, que o pó regresse à terra de onde veio e o espírito volte para Deus que o criou. Vaidade das vaidades, diz Colete, tudo é vaidade. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, estavam todos admirados com tudo o que Jesus fazia. Então ele disse aos discípulos: escutai bem o que eu vou dizer-vos. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Mas eles não compreendiam aquelas palavras. Eram misteriosas para eles e não as entendiam. Mas tinham medo de o interrogar sobre tal assunto. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, na festa de São Cirilo, de São Cosme e São Damião, no dia do seu martírio, porque nós celebramos os santos no dia que nascem para o céu, não o dia que nascem para a terra. Só há 2 santos que celebramos no dia do seu nascimento para o mundo, São João Batista e Nossa Senhora. Todos os outros santos celebram-se no dia que nascem para o céu. Neste dia, a Igreja convida-nos a refletir no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 43 e 45. É de todo sabido que os discípulos tinham admiração e carinho por Jesus. Os discípulos tinham carinho e admiração. E percebendo isso, Jesus avisa-os: o Filho do Homem vai ser entregue aos homens. Para nós que vivemos hoje e que sabemos o que Jesus passou desde a Quinta-feira Santa até à crucifixão, esta frase de Jesus é muito clara. Mas o que tem mais interesse no Evangelho de hoje é fazer o exercício e colocar-nos na pele dos apóstolos, que não sabiam o que vinha a acontecer. Jesus usa esta expressão:
prestai bem atenção, ou como diz o Evangelho, noutra tradução, escutai bem o que eu vos vou dizer. E depois vai dizer, o que é que vai dizer? Vai dizer que vai padecer, vai ser crucificado, vai ser entregue aos homens. Os discípulos não queriam entender o que Jesus lhes dizia. No fundo, eles ainda estavam presos ao ideal de um Messias, comum naquela época, a um guerreiro que pudesse reconduzir o povo de Israel ao brilho do reino humano, à semelhança de outros reinos, e que voltasse ao passado. É como nós portugueses, nós imigramos, não tanto, mas aqueles que ficam em Portugal e aqueles que têm mais amor a Portugal, antigamente havia gente mais fiel ao ideal de Portugal que hoje, incluindo a todos os níveis. Mas esta ideia sempre foi comum. No entanto, Jesus queria formá-los, a fim de que eles percebessem que o reino dos céus era diferente do reino dos homens. E enquanto eles não mudassem de ideia, eles não poderiam realizar os actos de libertação a que Jesus viera ensinar. Portanto, Jesus estava a ensiná-los, a dizer-lhes qual era o reino que anunciava. Nós hoje também temos muitas saudades do passado, temos muitas saudades de muitas coisas, mas às vezes não vamos ao essencial. Por exemplo, em relação à educação dos filhos, todos nós estamos preocupados, todos nós lutamos muito pela educação dos filhos, e há santos, por exemplo, Santo Agostinho, que diz: o que mais que tu podes dar aos teus filhos se os preparares para ganharem o reino dos céus? E nós não estamos muito preocupados com isto. Não podemos dar nada mais aos filhos do que prepará-los para eles ganharem o reino dos céus, para salvarem-se. Mas nós não pensamos muito nisso. Nós dizemos, mas... E temos que nos questionar, porque os santos da Igreja questionam-nos. E Santo Agostinho que dizia que mais tu podes dar aos teus filhos do que prepará-los para que eles escolham o caminho para o reino dos céus. Mas no tempo de Jesus, os apóstolos e todos aqueles que o cercavam tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto e esquivavam-se, fugiam. O que será isto de padecer, ser pregado numa cruz? O que é que Jesus quer dizer? Mas ninguém perguntava, andava-se nas costas. Isto também me acontece a cada um de nós. Nós às vezes não nos abeiramos de Jesus para questioná-lo. Quantas vezes a palavra de Jesus também nos diz: prestai bem atenção, e nós, por não querermos admitir a sua mensagem, dizemos que não a entendemos, que não está atualizada, que não é para o nosso tempo. Estas coisas agora da religião não é para o nosso tempo. Dizemos isto. Convivemos com gente que nos enche os ouvidos disto. Eu, pelo menos. Vós não sei. A palavra de Deus não é atual. Não diz nada ao mundo. E depois nós reparamos o que é que diz ao mundo. Se pararmos um bocadinho, se nos colocarmos diante de Jesus: Jesus, o que é que tu queres dizer com isto? Procuramos fugir do real significado da palavra, porque temos medo de enfrentar os desafios que ela nos propõe. Hoje é uma constante. Nós ouvimos todos os dias gente que foi batizada e que fez um sacrifício tremendo. Os pais obrigavam-nos a ir à igreja e agora libertaram-se. E eu peço desculpa do tom que estou a usar, mas é assim que se fala, como fosse uma libertação. E às vezes estão a caminhar para o poço. A droga, ninguém ouve falar muito dos problemas da droga, mas vir à igreja, parar, refletir, é um problema. Mas isso da droga aí no mundo, nada, não é problema nenhum, nada.
Muitas coisas que nós vemos no mundo, não, isso é o mundo. É o mundo que evoluiu. E não é o mundo que evoluiu, é o poço que está aberto e que nós não temos coragem de ajudar a fechar. E Jesus continua a desafiar. Mas isso nós não questionamos. Isso não se põe em questão. Fugimos. Porque nós vivemos num mundo moderno. Quando eu estava na tropa, no serviço militar, havia um oficial que uma vez chegou ao pé de mim: tu prepara-te, porque agora vamos num tempo que vai haver muitas mortes, vai haver muitos assaltos, o mundo evoluiu, e agora vai haver muitos assaltos, muitas mortes, muitos crimes, tudo isso vai aumentar no mundo tal, do mundo moderno. E aquele oficial, que era da mesma patente que eu, estava-me a preparar, porque o mundo moderno era assim. E nós não colocamos questões. Nós não colocamos questões. Fugimos das verdadeiras questões. Houve 2 homens que no dia de hoje não fugiram às questões. Chamam-se São Cosme e São Damião. E São Cosme e São Damião são cantados na ladainha quando estamos a benzer na noite de Páscoa, a benzer a água pós-batismos, a água benta, que nós usamos durante o ano. São 2 dos santos que marcaram muito a Igreja pelo seu testemunho. São Cosme e São Damião nasceram em Egeia, na Arábia, por volta do ano 260. A liberdade da Igreja deu só em 313. Em 260 foi o período mais grave das perseguições aos cristãos pelos imperadores romanos. 250, 240, 260, 270 foi aquele período de 40 anos terrível. Eram gêmeos, filhos de família nobre. Sua mãe, que se chamava Teodata, ensinou-lhes a fé cristã. Ensinou-lhes de tal forma que Jesus Cristo passou a ser o centro das suas vidas. São Cosme e São Damião usaram a medicina para Deus. Por causa da sua profunda formação cristã que tiveram, os irmãos, vivendo num mundo paganizado, decidiram atrair as pessoas para Jesus Cristo através do exercício da medicina. E faziam isso de maneira impositiva e constrangedora, mas principalmente através da caridade, do amor e da competência. Além disso, eles não cobravam pelos seus serviços médicos. Por esta razão, espalhou-se a ideia de que os 2 gêmeos médicos não gostavam de dinheiro. Não era bem isso. Na verdade, os 2 eram grandes almas que sabiam dar o dinheiro o seu devido lugar, porque o problema do cristão não é ter dinheiro ou não, é saber colocar o dinheiro no lugar dele. Como todas as coisas. Saber cada coisa no seu lugar. E nós cristãos às vezes perdemos o sentido do bom senso de usar essas coisas bem. Mas gerou-se, porque eles faziam o bem, porque muita gente ouvia-os, gerou-se uma perseguição contra Cosme e Damião. Porque eles ensinavam em nome de Jesus. E o imperador Diocleciano lançou uma grande perseguição contra os cristãos. E o local onde viviam era dominado pelos romanos. Por isso, eles foram presos sob a acusação de feitiçaria e de espalharem uma seita proibida pelo imperador. O imperador odiava os cristãos porque eles desprezavam os deuses romanos e adoravam somente Jesus Cristo. O martírio de São Cosme e São Damião, irmãos gêmeos, eles foram condenados à morte por apedrejamento e com flechas. Tudo foi preparado para a pena ser cumprida. E foi executada, mas só à terceira tentativa
é que levaram ao melhor. Tiveram que cortar-lhes a cabeça, porque eles cantavam e rezavam no lugar do martírio e serviram de testemunho. Muitos pagãos que viram o martírio converteram-se a Jesus Cristo. O desafio de ser cristão é sempre o mesmo, e nós continua a ser o mesmo. Eu não sei se vós vos interrogais porque é que a Igreja Católica é tão perseguida ao longo de todos os tempos e nos nossos tempos. Porque é que a Igreja Católica é tão perseguida? Nós, se olharmos, por exemplo, algumas vertentes políticas, todas as religiões são boas, menos a Igreja Católica. E a Igreja Católica só pretende ser fiel à verdade, ser fiel ao fundador, a Jesus Cristo, e à verdade. E não anda à busca da verdade, nem à busca da verdade que soa bem ao ouvido. Porque nós também gostamos muito de umas verdadezinhas que nos soam bem ao ouvido. E da Igreja Católica ninguém pode esperar música para os ouvidos. A nossa Igreja é fiel a Pedro, é fiel à verdade, à busca da verdade. E ao longo da história, quando a Igreja se desviou da verdade, o Espírito Santo resolveu. Não foi preciso virem os revolucionários que procurem outros lugares. Os revolucionários nunca foram precisos da Igreja. O Espírito Santo vai resolvendo. E nós às vezes convencemos que precisamos de grandes revolucionários. E no nosso tempo, no tempo que corre, nós tivemos períodos muito conturbados. Nos últimos 40, 50 anos, tivemos muitas ideologias que tentaram vir sufocar o espírito da verdade. E no fundo é isto. E nós temos que ser fiéis a isto. Vivemos num tempo em que não se gosta de ouvir a verdade, mas temos que ser fiéis, seguindo o testemunho dos apóstolos mártires, dos santos mártires. É isto, a procura da verdade. E a verdade não é vinda cá do nosso casamento com o mundo, da nossa, por exemplo, esta história que agora é a eutanásia. Nós em Portugal é uma desonra muito grande, com um problema tão grande de saúde. Por exemplo, ainda ontem telefonei para a minha terra e está uma desgraça, muita gente, e não dão medicamento nenhum. Estás em casa e se houver, portanto, se já fores em situação de vais partir, mas não dão medicamentos, dão um Beneron. Mas o nosso Parlamento, iluminado, não se sabe bem porquê, enquanto todo o povo anda com medo, lá vem outra vez, com aquele programa ideológico, porque tem que ser a eutanásia. Isto é uma ofensa. É uma ofensa muito grande. Num período destes, não há justiça, não há preocupação nada pelos mais fracos, não há absolutamente nada, e aquele Parlamento, aqueles iluminados, aquele conjunto de iluminação que está ali, vem. Isto é revoltante. Eu sei que as minhas palavras vêm com fugir ao sofrimento, à liberdade, que não tem liberdade, vêm com esses argumentos que parecem muito bonitos, mas toda a gente sabe que não é isso. Toda a gente que queira ter um bocadinho, pensar um bocadinho, toda a gente sabe que não é que eles não estão nada preocupados com a tua ou com a minha liberdade. Toda a gente sabe que eles não se preocupam nada, que isso é uma forma de nos encher os olhos, porque o importante é uma ideologia que vem lá do estrangeiro e que tem que ser. Vocês têm que impor isso aí. Não tem nada a ver com o bem do povo. E as pessoas não querem ver. Andam com o argumento da liberdade. E não passamos disto. E ai de quem? Os padres não querem liberdade. Os padres não falam de liberdade. Não há caminho mais livre que seja o de Deus. Não é o dos políticos.
Não é os políticos o caminho da liberdade. Pelo menos eu, nos meus anos, nunca vi que caminho político nenhum desse para a liberdade. A não ser que eu ande cego. Não vi. Até hoje, já estou com os cabelos brancos, ainda não vi nenhum caminho que desse para a liberdade. Vamos então colocar-nos diante de Deus e que São Cosme e São Damião intercedam por nós e que através da ciência, através da medicina, ajudemos os outros a encontrar o caminho para Deus. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também sou Pôncio Pilatos, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professa o seu batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, a cruz está no centro da vida de Cristo e da sua Páscoa, mas os apóstolos não compreendiam as palavras de Jesus quando lhes falava dela. Peçamos ao Pai que nos revele esse grande mistério, dizendo: manifestai, Senhor, o poder da cruz. Pela Igreja que nasce da cruz de Cristo e nela confia, pelos que trazem a cruz no peito como sinal da sua fé e pelos que nela põem toda a sua glória, oramos. Pelos que amem a cruz como sinal de união a Cristo, pelos que a veneram, ainda que isso lhes traga incômodo, e pelos que adorem na perseguição e no martírio, oramos. Estai, Senhor, na cruz. Por todos aqueles que quem a cruz a sabedoria de Deus, pelos que olhem como símbolo dos sofrimentos do homem, e pelos que a beijem como expressão da sua esperança, oramos. Pelos jovens que aprendem a venerar a cruz como um tesouro, pelos homens que se lembram do seu Criador enquanto é tempo, e pelas mulheres que o mostram nas palavras, nas obras e na vida, oramos. Pelos paroquianos que se alimentam com a palavra de Cristo, por todos aqueles sobre quem brilha a luz do Evangelho, e pelos que aprendem que a cruz é o compêndio da fé, oramos. Desde infinita misericórdia, que pela bendita cruz de Cristo nos revelaste a vossa glória, atendei as nossas súplicas e dá-nos a conhecer o seu mistério, por Cristo nosso Senhor.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens em que pela fé acredita, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. A imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue dos gloriosos mártires, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais forças da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza, por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e cujo nome pronunciamos no início desta Eucaristia. Que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso.
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
como a maioria das pessoas já sabe, no próximo domingo, dia 4 de outubro, a Comissão de Nossa Senhora de Fátima vai fazer um take-out organizado nos parâmetros mais ou menos do anterior que foi feito, e depois tem outras atividades, e também vai escrever para as vossas casas, porque no dia 12 e 13 de outubro honrarmos minimamente Nossa Senhora e pedir alguma colaboração para a Igreja de todas as famílias e a vossa generosidade. Portanto, se alguém estiver interessado, estão cartazes por aí espalhados. É a Comissão de Nossa Senhora de Fátima, a Manuela Melo recolhe os nomes e todos os da Comissão, a do Dona Olísia, etc. E depois há outras atividades que se vão falando e que vão sendo dadas a conhecer. Na próxima semana não haverá missa nos primeiros 3 dias, segunda, terça e quarta, por causa das obras e para estarmos todos mais à vontade, mas a oração da manhã e o terço continua a ser transmitido por YouTube, e agradeço que, sobretudo quem está em casa a acompanhar-nos, que se inscreva, que é para nós, para nos animar no fundo, para sabermos que tem algum interesse e que tem alguma repercussão. Eu sei que ultimamente se têm inscrito algumas pessoas, mas agradeço, e sei que de outras comunidades também se estão a inscrever. Nós agradecemos profundamente o participarem na nossa Eucaristia, na nossa demonstração da nossa fé. Portanto, na próxima segunda, terça e quarta só há a oração da manhã e só há o terço transmitido através da internet. O Senhor esteja convosco. Oremos. Conservai em Nosso Senhor este dom que recebemos da vossa bondade. Ao celebrarmos a memória dos santos mártires Cosme e Damião, fazei que eles seja para nós fonte de salvação e de paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite e boa semana, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.